Olá, professores, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao treinamento, os vídeos dessa semana. A gente está bem animado. Estou aqui com meu amigo Adam Thalman, coordenador de seminário lá na região de São Paulo. Nosso amigo Leonel continua de férias, mas a gente vai lembrar dele aqui durante os vídeos, porque ele tem uma parte muito importante aqui. Mesmo nas férias, ele já deixou tudo prontinho. Professores, vocês estão vendo aqui o meu calendário, o nosso calendário da área. Acho que é importante a gente lembrar sobre os requisitos. A gente já está começando o mês de junho, né? Então, professores, lembra que os requisitos, a, a gente já está na aula número 50, né? Então, no total são 75 aulas. O jovem, ele precisa ter pelo menos 56 presenças. Então, não deixa aqueles jovens que estão faltando muito acumular muita falta. Eles já precisam fazer as recuperações, porque são três os requisitos, né? O primeiro, a frequência, que eu acabei de falar. O segundo são as designações de leitura, que são esses blocos de escrituras que estão aqui, ó. Nós já estudamos, mas é uma leitura obrigatória que eles precisam ler. Então, se a gente for perceber, ó, são poucos leituras obrigatórias, né? E mais a avaliação. Na semana passada a gente teve avaliação, né? Então são 5 ao longo do semestre. O jovem precisa ele participar de pelo menos uma dessas avaliações. Então, claro que é importante ele fazer as 5, mas se ele fizer uma, já cumpre esse requisito. Tudo bem? Então, olha, a gente já está na aula aqui, ó, número 56. Então, a gente está muito perto. Obrigado, os professores. Vocês têm lançado as presenças lá no sistema e é importante manter tudo bem atualizado. Ok? Então, professores, eu já vou começar. Vocês já estão vendo aqui que na segunda-feira, no dia 2 de junho, nós vamos ter duas lições. A lição número 68, que é Ruth, são 4 capítulos, e Samuel, 1 Samuel capítulo 1, lição número 69. E, professores, é um conteúdo maravilhoso. Eu oro para que vocês possam ter a inspiração para saber que dentro de pouco tempo de aula vocês possam entender o que é realmente mais relevante ali para os alunos. Porque são assuntos distintos, mas eles se complementam. Então, apesar de ser histórias, né, fatos diferentes, eles se complementam. Porque aqui no livro de Ruth, a gente não está falando só de uma história bonita entre uma nora e uma sogra, né? Porque Noemi, o filho dela casou com Ruth e o filho morreu. O outro morreu também, ela tinha duas noras, né? E Ruth, além de perder os filhos, ela ficou viúva. E na hora de ela se despediu, ela falou para as noras: Olha, vocês não têm mais nenhum vínculo comigo, vocês podem seguir a sua vida. E uma delas foi embora, mas Ruth não. Ruth falou: Aonde você for, eu vou, meu Deus é o seu Deus. E ela continuou com a sogra, e por causa, né, da pobreza, elas voltaram lá para a terra de Judá, aonde elas encontraram um parente distante que era Boaz. Então, o paralelo dessa aula é entender como Boaz ele foi um remidor de Ruth, porque ele era um parente distante do marido falecido de Noemi. E ele podia, na verdade, ele não era prioridade, porque tinha um outro parente distante que poderia ter escolhido Ruth como esposa, mas quando ele conheceu ela, ele pagou para que ele pudesse ter a prioridade, né? O outro, ele não quis ser o remidor e além de ter ajudado ela, né, não só a Ruth, mas a própria Noemi também foi resgatada e ele foi muito bondoso. Eles se casaram. Então, o paralelo que nós podemos fazer durante a aula é justamente nós, como Ruth,
nós fomos redimidos pelo Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vai fazer esse paralelo com Boaz como redentor e Boaz como remidor. Então a história é muito mais do que isso, né? Uma nora e uma sogra. É a história do plano de salvação e da redenção que nós temos no Salvador Jesus Cristo. Então, tem uma atividade boa se vocês quiserem fazer, tiver tempo necessário para fazer, vocês podem imprimir para que os jovens eles preparem como nesse PDF, como uma história a ser contada numa sala da primária para as crianças. Como que eles contariam essa história, né? Então tem as gravuras, tem os blocos de escritura e, e dessa forma a gente pode ter certeza que eles entenderam, né? E professores, tem filmes muito bons, tem filmes muito bons que vocês podem ver se é apropriado passar. Aqui está em inglês, mas aí a gente entra pra gente aqui no site, na página oficial do Seminário Instituto do YouTube, aí a gente faz a nossa menção honrosa aqui ao Leonel, que deixou já pronto vários vídeos aqui legendados. Então esses aqui são muito interessantes, que contam histórias de pessoas que precisaram da graça, do poder redentor de Cristo para consertar suas vidas. Tem até a história de uma moça de 16 anos, solteira, que ficou grávida e que assim perdeu ali o chão, o que, que eu vou fazer e tudo mais, e ela encontrou é, a redenção por meio do Salvador Jesus Cristo, né? E também de um outro rapaz que nasceu na igreja, no convênio e se perdeu no caminho. Então, essa história a gente vai fazer um paralelo muito significativo, que Ruth e Noemi, elas estavam assim numa situação muito difícil e apareceu Boaz, o remidor, e que livrou elas. Da mesma forma, nós precisamos da redenção que vem por meio do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, tem várias citações poderosas. Esse vídeo aqui é muito bom também, são vídeos adicionais que tá lá aqui na página do YouTube, que tá legendado também. Mas aí vocês vão ter que escolher o tempo que vocês vão passar, porque a outra lição de terça é 1 Samuel 1, que é uma história muito, muito especial, da história de que sonhava em ter um filho e ela ia lá na porta do tabernáculo orar, e até Eli viu ela orando ali, implorando, e ele achou que ela estava até bêbada, né? E não estou bêbada, eu estou aqui clamando ao Senhor para que eu possa ter um filho. E ele reconheceu ali a devoção dela, a humildade dela, e falou: vai que o Senhor vai atender a sua prece. Então, a segunda lição aqui de Samuel, do capítulo 1, basicamente fala sobre o poder da oração. Então, esses vídeos estão legendados ali na página do YouTube. Tem assim perguntas muito boas para eles se avaliarem, os jovens, o quanto eles acreditam, quanto eles têm certeza que as orações são respondidas. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a doutrina da oração, que nem sempre o Senhor responde tão rápido. Então é poderoso. E só para terminar, tem esse vídeo do Elder Christofferson também. Então vocês vão ter que ter ali um bom discernimento para saber quais os vídeos, quais blocos, quanto tempo vocês vão gastar tanto na história de Ruth e Noemi quanto na história aqui de Ana. Mas eu recomendo muito, professores, tem uma atividade aqui, ó, bem no finalzinho, um vídeo que inclusive está legendado. Vocês podem levar um papel e ali uma caneta, uma canetinha, para que cada jovem vocês vão perguntar o seguinte para eles, depois de explicar o conteúdo, a doutrina da oração, tudo, vocês vão perguntar: pelo que você ora? E aí, esse vídeo aqui, ó, eu oro quando, vou até colocar aqui um pouquinho, é bem exemplificativo, ó. A tradução aqui é: com fervor fizesse a prece, mas
a gente pode entender também que é uma pergunta direta, né? Quando você ora, pelo que você ora? E aí os jovens vão escrever em cada folha ali pelo que eles oram, né? Eu oro quando eu fico empolgado, eu oro quando eu vou fazer uma reunião antes de ir dormir, eu oro quando eu me sinto ansioso, e assim por diante. Os jovens vão colocar ali pelo que eles oram. Então eu acho uma atividade bem legal para depois poder tirar foto e poder talvez divulgar ali para os pais e tudo mais. Fazer até um pequeno vídeo, quem sabe usar a habilidade dos jovens aí para fazer um vídeo bacana para que eles nunca esqueçam dessas promessas, né, da oração. Então era esse conteúdo que tinha para terça-feira. Vai lá, Adão. Muito bom, muito bom. São histórias de aprendizado excelentes, né? Então, professores, vamos para a quarta-feira. Nós vamos continuar ainda falando sobre Samuel. E aqui é interessante que a gente vai usar uma parte ainda desse relato, é, onde o objetivo aqui dessa lição é ajudar os jovens, né? Que assim, o Senhor ele fala conosco. Então aqui, né? O objetivo da lição, né? O Senhor também fala conosco. E, assim como Samuel, precisamos aprender a reconhecer sua voz. Esta lição pode ajudar os alunos a buscar, a reconhecer revelação pessoal. Então, esse é um tema assim muito discutido e debatido, né? Porque por mais que a gente tenha as escrituras, existe um processo que a gente vai aprendendo. E aqui essa aula tem esse objetivo, a gente aprender, buscar e aprender a ouvir mais a voz do Senhor. Então, com uma atividade de preparação de início da aula, vai ser interessante ali para um debate. Tem aqui, ó, você pode fazer essa pergunta para eles, para os jovens. Como vocês ouvem a voz do Senhor em sua vida? Né? E ali os jovens começam a compartilhar, trazer uma coisa que eles fazem, ou o que já aconteceu. E daqui você já tem um termômetro de como é que os jovens identificam o que é ouvir a voz do Senhor. Então, essa é uma pergunta muito interessante que ela vai dar andamento e para onde talvez você vai dar o foco na sua aula. É, então, além disso, tem uma outra atividade aqui, mas essa é uma aula que ela tem algumas outras atividades e que vai exigir um pouco mais de tempo. Então, a minha sugestão é de vocês, depois disso, né, os jovens responderem, vocês colocarem essa frase aqui no quadro, ou em algum local, né, ou pedir para eles lerem. Deus fala conosco e quer que reconheçamos sua voz. E aí, então, lê com eles Doutrina e Convênios, seção 8, versículo 2. E aqui, né, o Senhor falando de como ele, uma das formas que ele fala conosco. E aí, depois disso, compartilhar com eles essa pequena citação do presidente Nelson. E aqui já começa algumas perguntas para eles poderem começar a ponderar sobre esses princípios que eles estão aprendendo. Então, uma pergunta muito interessante aqui, ó. Você acredita que Deus realmente quer falar com você? E por quê? Né? Ou se você quiser ainda estender, ou por que não? Né? Mas essa pergunta vai ajudar os jovens a começarem a pensar nessa conexão do Senhor com eles. Uma outra pergunta que eu deixei marcado aqui: o que torna fácil ou difícil para você reconhecer a voz de Deus em sua vida? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque também, né, a gente tem dificuldade em alguns momentos de reconhecer, devido a talvez a situação que nós estamos passando. E ali é o momento também do jovem buscar reconhecer isso, né? Ou o que torna fácil ou difícil reconhecer a voz do Senhor. E aí, professores, e aqui a gente vai falar um pouquinho da história, né, desse período de Samuel. E, e aqui fala, né, como o Libano ele comentou na aula anterior sobre Ana. E Ana, ela fez uma promessa para o Senhor. E aí então ela vai e entrega Samuel para Eli cuidar dele, né? Porque Eli é um sacerdote. Então ela entrega para que Samuel ele possa crescer e se desenvolver dentro do Evangelho de Jesus Cristo.
Então, e nesses versículos, 1 Samuel 3 versículo 1 a 10, vírgula e 19, ou 19, e aqui vão ter algumas verdades. Então, aqui são algumas verdades interessantes para os jovens poderem identificar na história. Então, aqui ele fala: quando os alunos terminarem de estudar, peça-lhes que escrevam no quadro os princípios que descobriram. Então, a pergunta aqui que você vai fazer para os jovens, que você vai desafiar os jovens a fazerem, é: identifique ideias e verdades sobre como receber revelação dentro dessa passagem aqui de Escrituras. E aí, depois disso, tem essa atividade aqui de como reconhecer a voz do Senhor. Então, vocês podem imprimir essa página, né, entregar para cada jovem, e ali eles vão poder trabalhar dentro dessas escrituras, reconhecer. Então, tem aqui as escrituras, maneiras pelas quais o Senhor fala conosco e experiências pessoais. Caso o jovem tenha alguma experiência espiritual, ou pessoal, pode dizer assim, ele pode escrever aqui uma pequena frase que vai fazer ele lembrar. E depois de terminado, vocês podem até pedir para os jovens se alguém gostaria de compartilhar a experiência que ele teve referente àquela situação ali que o Senhor ele revelou que como ele fala, né, como ele fala conosco. Então é uma atividade muito boa também. Aqui é uma atividade que vai precisar um pouco mais de atenção, né, porque vai ser individual, alguns jovens talvez vão ficar mais dispersos, né, mas é uma atividade excelente para os jovens aprenderem. E para terminar, professores, é o familiarizar-se com a voz do Senhor. Então aqui tem também algumas escrituras e essa pergunta que é muito interessante: quais são algumas maneiras pelas quais nós, assim como Samuel, podemos tentar reconhecer a voz do Senhor? E eu, com certeza, eu compartilharia esse vídeo aqui, ó. Agora sim. Deixa eu falar de novo aqui. Volta aí. Então, professores, eu compartilharia esse vídeo aqui com os jovens, que é excelente, do Elder Bedner, onde ele fala um pouquinho sobre os padrões de luz, né, de revelação. É um vídeo People curto, sometimes will question. mas é excelente para dar uma boa ilustração, tanto para nós, quanto principalmente para os jovens entenderem um pouquinho mais sobre receber revelação. E acho muito interessante, professores, isso daqui seria para finalizar a aula, né? Mas o que que eu aconselho vocês a fazerem? Tem esse vídeo aqui, ó. Cadê? Ah, não, tem é isso, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é para nós professores. Eu não passaria para os jovens, mas eu como professor assistiria, porque aqui o irmão Chad Webb, ele fala um pouquinho mais sobre aqui, ó, como um professor pode ajudar os alunos a reconhecer a revelação. Então é muito importante nós, professores, assistirmos esse vídeo. É só um trecho, tá, professores? Assiste esse vídeo, porque isso vai nos ajudar a preparar, talvez, melhor a aula, a como ajudar a responder, talvez, algumas perguntas que eles possam ter nesse período, tá bom? Então esse é o conteúdo para quarta-feira. Chegando na quinta-feira, então é feriado, né? Nós não vamos ter aula na quinta-feira, mas na sexta-feira nós temos conteúdo. Então, o conteúdo de sexta-feira, né, a aula de sexta-feira, ela é baseada aqui na aula de preparação para a vida, que é essa aula aqui, ó. Desenvolver hábitos saudáveis. É uma aula também excelente, incrível para os jovens. Tenho certeza que os pais que souberem que vai ter essa aula vai amar, fazer com que os filhos possam assistir, porque o objetivo dessa lição é ajudar os alunos a buscar a ajuda do Pai Celestial e Jesus Cristo para desenvolver hábitos saudáveis. Então aqui vai falar até questões, né, de hábitos, hábitos ruins que os jovens possam ter, ou hábitos bons que os jovens devem continuar. Vai ser uma aula excelente. Para ajudar na preparação para essa aula, vocês podem pedir para os alunos para pensarem no início da aula nas coisas que fazem todos os dias que se tornaram hábitos. Ou você pode mandar até antes, manda lá no grupo e fala assim, ó, jovens, para a aula de amanhã ou aula de sexta, que vocês pudessem compartilhar coisas que vocês fazem todos os dias que se tornaram hábitos. E aí eles já vão para a aula já tendo alguma coisa em mente.
E aqui tem essa breve atividade, né, onde a gente vai comparar aqui o manual, ele faz uma comparação de um campo, né, onde aqui o jovem, por exemplo, é um campo aqui onde ele está preparando o campo, então ele está tirando as ervas daninhas, que poderia ser considerado maus hábitos, e começa a plantar flores. Então, como se fosse aqui esse campo aqui onde tem flores. E aí, aqui tem essa imagem também, onde vocês podem usar com os jovens. Então, aqui tem flores e ervas daninhas. Então, por exemplo, o jovem pode escrever, por exemplo, aqui em cima, né, dessa flor aqui, por exemplo, aqui, ó, dessa flor, um bom hábito que ele tem. Aí ele escreve aqui. Aí ele pega aqui, por exemplo, uma erva daninha, essa daqui, por exemplo, né? Ou essa daqui, e coloca aqui talvez um mau hábito que ele considera que ele tem na vida dele, que ele pratica ainda. Isso é para ajudar eles a reconhecerem os bons e os maus hábitos que eles têm. E aí essas perguntas vão ajudar eles também a reconhecer que efeito os hábitos têm em nossa vida. Então ele vai olhar aqui né, a imagem onde ele escreveu os bons e maus hábitos e poder meditar sobre que efeitos os hábitos têm em nossas vidas. Por, por que pode ser difícil corrigir hábitos prejudiciais ou estabelecer hábitos saudáveis. Então percebe que assim, a gente quer ajudar os jovens a entender que também não é simples assim, né? Arrancar, se alguém já tentou tirar uma erva daninha, tem algumas que são bem enraizadas, né? É difícil tirar com a mão. Às vezes precisa de uma ferramenta. Então são perguntas para ajudar os jovens a meditarem sobre os hábitos que eles têm atualmente. E essas escrituras aqui do Velho Testamento, e Pérola de Grande Valor, e tem o livro de Mormon também, vão ajudar eles a identificar também, que ensinam como Jesus Cristo pode nos ajudar em relação aos nossos hábitos. É, depois disso, tem esse texto aqui, essa citação do Elder Holland, que é excelente, falando também sobre a mudança, né? Mudança de hábitos. Compartilharia com certeza, faria essa pergunta para eles. Como você pode resumir em uma declaração, de verdade o que essas escrituras e o presidente Holland ensinam sobre hábitos? Então aqui essa pergunta ela engloba tanto essa parte do Elder Holland como as escrituras. Então aqui você pode até simplificar, né, essa pergunta, né, sobre hábitos, né? O que que essas escrituras e esse ensinamento nos ensinam sobre hábitos? E aqui são duas perguntas para levar a Jesus Cristo. Por que você acha que precisamos da ajuda de Jesus Cristo para mudar nossos hábitos? E a segunda é quais são algumas maneiras de nos achegarmos a Jesus Cristo para que Ele nos ajude a mudar nossos hábitos? Então essas perguntas são importantíssimas porque a gente aprendeu o princípio. Agora eu vou pegar o princípio e linkar a Jesus Cristo, que é a principal fonte de nossa mudança, de nossa fé, de nossos atos. E aí, professores, tem aqui também algumas outras atividades que vocês podem utilizar, obviamente, né? Mas essas atividades aqui já vão tomar bastante tempo. Se for o caso, se tiver tempo, tem essa atividade aqui que vai ser mais fácil, que é sobre Gideão, que a gente já estudou na semana passada. E aqui é quando Gideão ele se sente ainda inseguro, né, em assumir as responsabilidades que o Senhor dá para ele em libertar Israel dos midianitas. Então aqui, por exemplo, de Juízes 26 e 25 e 26, aqui é quando o Senhor dá instruções, né, para derrubar lá o altar de Baal e ali então ele montar o altar para o Senhor. Então, aqui essa passagem ela tem o objetivo de ensinar que os maus hábitos eles precisam ser retirados e colocado bons hábitos no lugar. A gente não consegue ter os dois ao mesmo tempo. A gente não consegue, por exemplo, ter o altar de Baal e o altar do Senhor do mesmo lado. A gente precisa tirar o altar de Baal, que são os maus hábitos, e colocar então o altar para o Senhor e aí oferecer os nossos talentos, né, para o Senhor. Então, é uma aula muito boa que vai ajudar os jovens a buscar ter bons talentos. E envie-se no grupo, envie para os pais, para que os pais também possam apoiar, porque também vai ajudar muito os pais
nesse princípio, né? Então, professores, esse é o nosso conteúdo aí para essa semana. Excelente, obrigado, Adam. Você vê que bacana, né? Parece até uma sequência, né? Na terça-feira vai falar sobre Boaz e comparar ele ao Redentor, que é Jesus Cristo. E depois vamos falar sobre oração, o poder que a oração tem, e aí o processo de revelação. E quando a gente recebe revelação, a gente vai buscar a conversão e melhorar os nossos hábitos, né? Com a ajuda do Salvador. Então, que semana maravilhosa. Obrigado, professores, por sua dedicação. A gente deseja ótimas aulas para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.